Bem, pessoal, continuando o nosso módulo 2, onde estamos tratando das estruturas de seleção, iremos abordar na aula de hoje os operadores relacionais e operadores lógicos. Então, antes da gente falar propriamente das estruturas de seleção simples, duplas e múltiplas, a gente precisa falar dos operadores relacionais e operadores lógicos, que são os tipos de operadores que são utilizados para a gente poder criar as condições dentro de cada uma das estruturas. Então, para realizar uma estrutura, seja ela simples, dupla ou múltipla dentro do código, a gente precisa criar um condicionante. E esse condicionante, ele utiliza operadores relacionais e operadores lógicos. Então, só para a gente entender rapidamente o que são esses tipos de estrutura, então vamos imaginar aquela situação das notas lá que a gente havia falado no vídeo passado. Então, se a gente tem, se a gente precisa exibir que o aluno está aprovado quando a nota dele, por exemplo, é maior ou igual a 60, como é que a gente faz? Se a gente colocar essa exibição de forma direta no nosso código, ele sempre vai estar sendo exibido. Então, se a gente tivesse essa instrução de forma direta, ele iria imprimir sempre aprovado, independente da nota do aluno. Então, nesse caso, a gente quer restringir a execução desse código, que é um printf ali para exibir o aprovado. E a gente faz o quê? A gente pode criar aqui uma estrutura de seleção para que só seja exibido, ou seja, esse comando só vai ser executado quando essa condição for o que aqui, ó, for verdadeira, certo? Se for falsa, ele passa direto, ele não vem para cá, ele não executa essa condição. E aí, dentro dessa estrutura de seleção, eu preciso colocar a condição. E aí, nesse caso, qual seria a condição? Eu poderia colocar, se a nota for maior ou igual a 60, eu venho para o percurso ali do lado verdadeiro, porque a condição deu verdadeira, e aí faço a exibição do aprovado. E depois volto e sigo no código. Mas se a nota não for maior ou igual a 60, ele já vai automaticamente aqui para o lado do reprovado. Ele não faz a exibição do imprimir aprovado, certo? Então ele vai para o lado falso, desculpa, e ele não faz a exibição do aprovado. Então, dentro de uma estrutura de seleção, eu vou precisar sempre fazer, inserir as condições que vão é, identificar qual o caminho deve ser seguido dentro do código. E como é que eu faço essas condições? Para realizar essas condições, eu preciso utilizar os operadores relacionais. Né? Uma das bases são os operadores relacionais e depois a gente vai ver os operadores lógicos. E quais são esses operadores relacionais? Comumente, a gente já viu na matemática e em outras atividades que a gente tem o maior, o menor e o igual. O que seria? O maior aqui usa o símbolo de maior mesmo, o menor usa o símbolo de menor. Então, quando uma coisa é maior que a outra, quando um valor é menor que o outro. O símbolo de igual aqui, a gente tem que ter muita atenção que o igual ele é representado por dois sinais de igualdade, certo? E aí, por que o igual utiliza-se dois sinais de igualdade e não um só? Porque, vamos lembrar lá, se eu coloco x é igual a y, o que é que esse código ele está fazendo aqui? Quem lembra lá do nosso módulo 1, onde a gente falou sobre isso. Então, quando eu faço x é igual a y, o que é que eu estou fazendo dentro do meu código? Eu estou fazendo um processo de atribuição, que é pega do lado direito e leva para o lado esquerdo. Então, ele atribui a x o valor que está, né, no lado direito, nesse caso, que está dentro de y. Então, eu não estou verificando se o valor de x é igual ao valor de y. Eu estou fazendo uma atribuição, pegando o valor de y e jogando dentro de x, copiando para x. Então, isso aqui é totalmente diferente de fazer x igual a y. Aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o valor de x é igual ao valor de y. Aqui eu estou atribuindo. Então, isso aqui é um contexto de atribuição, certo? Aqui eu tenho uma atribuição. E cá eu tenho uma verificação condicional de igualdade. Quero ver se esse valor
é igual a esse. E aqui no caso a gente não usa ponto e vírgula, desculpa. Então, aqui na atribuição a gente vai usar ponto e vírgula. Isso aqui a gente vai usar, ele vai estar dentro de parênteses, certo? Então, a gente vai ter estruturas condicionantes sempre dentro de parênteses. Então, eu tenho o sinal de maior, tenho o sinal de menor, o sinal de igual são dois símbolos de igualdade, e eu tenho um sinal de diferente, que é exclamação e igual. Então, se eu quero saber se um valor é diferente do outro, eu uso exclamação igual. Além deles, eu tenho o sinal de maior ou igual e menor ou igual. Percebam que sempre o sinal de igual ele fica depois. Ó. Então, tanto para maior ou igual, para menor ou igual e para o diferente, então eu tenho a exclamação e tenho igual. Eu tenho o sinal de menor e tenho igual. Eu tenho o sinal de maior e tenho igual. Então, isso significa que eu não posso colocar igual maior, ou igual menor, ou igual exclamação, porque isso vai gerar um erro. Então, para utilizar operadores relacionais, no maior ou igual, ou menor ou igual, ou diferente ou igual, o igual vem sempre depois. Então, isso aí a gente tem que ficar ciente para não cometer erros na hora de criar as nossas condições. Além desses operadores, então com esses operadores relacionais eu já consigo fazer várias condições, né? Então eu já consigo obter aqui, por exemplo, na questão das notas que a gente vinha discutindo tanto no vídeo anterior quanto a gente abordou ali rapidamente. Então, imagina que se a média for maior ou igual a 7, eu quero que o aluno seja aprovado. Então, eu poderia colocar aqui, se m, seria a minha variável média aqui, se m for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Então, eu crio um condicionante utilizando um operador ali relacional, certo? Ou eu poderia colocar, se a média for menor que 7, ele está reprovado. Então, a gente pode criar esses condicionantes, né, utilizando operadores relacionais para diversas circunstâncias onde a gente precise restringir um código, um bloco de código para determinadas situações. Além desses operadores relacionais, eu tenho também os operadores lógicos. Por quê? Porque determinadas situações eu preciso conectar vários condicionantes. E aí, dessa forma, eu vou utilizar três tipos de operadores lógicos, que são o i, o ou e a negação, certo? Então, o i, que seria o AND, eu vou utilizar o símbolo de dois is comerciais. Quando eu quiser usar o ou, eu vou usar duas barras retas. Essas barras retas, lá no editor lá que a gente vai estar desenvolvendo o nosso código, a gente vai fazer com Shift e a barra ali que fica do lado do Z, certo? Então, eu aperto o Shift e aperto a barra do Z e eu tenho essa barra reta, certo? Então, duas barras retas são o ou e dois is comerciais são o i. Né? Então, eu tenho o i, eu tenho o ou e eu tenho a negação da sentença quando eu uso uma exclamação, eu estou negando. E aí, para que serve isso? Qual é o contexto que a gente tem para isso, para esses operadores lógicos? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho duas sentenças aqui, eu tenho a sentença A e eu tenho a sentença B. Se as duas sentenças for falsa e eu tiver um i, o que acontece? A e B. Então, se as duas são falsas, o resultado é falso. Se eu falo A é falso e B é verdadeiro, e eu falo A e B, também o resultado dá falso. Agora, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, e eu faço A e B, aí eu tenho um resultado verdadeiro. E se A é verdadeiro e B é falso, eu também tenho um resultado falso. Ou seja, quando eu uso I, só vai ser verdadeiro se as duas sentenças forem verdadeiras. Se uma delas for falsa ou as duas forem falsas, o resultado é falso. Já quando eu falo assim, uma coisa ou outra, então, quando eu uso ou, então, se A é falso e B é falso, o resultado é falso. Mas se A é falso e B é verdadeiro, o resultado é o quê? Verdadeiro, porque é uma coisa ou outra. Então, basta que uma seja verdadeira, o resultado já ser verdadeiro. Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E se A é verdadeiro e B é falso, o resultado dá verdadeiro. Então, no ou, basta que uma das sentenças seja verdadeira para o resultado ser verdade. Já o i, não.
quando eu quero uma coisa e a outra, então as duas coisas têm que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Senão, o resultado é falso. E quando eu faço a negação de A, por exemplo, se A é falso e eu nego ele, ele vira verdadeiro. E se A é verdadeiro e eu nego ele se torna falso. Pensando em exemplificar de uma forma mais fácil da gente entender no dia a dia, eu coloquei um exemplo aqui para a gente. Então, imagine a seguinte situação, problema. Se eu falo assim, João só irá brincar se A e B. A seria comer todo o almoço e B seria escovar os dentes depois do almoço. Então, quando eu falo, João só irá brincar se ele comer todo o almoço e escovar os dentes depois do almoço. Isso significa que, se João não comeu o almoço e não escovou os dentes, ele vai brincar? Não. Se ele comeu todo o almoço, mas não escovou os dentes, ele vai brincar? Também não. Se ele não comeu todo o almoço, mas escovou os dentes, ele vai brincar? Não, porque eu condicionei com i. Então, ele só vai brincar se as duas coisas acontecerem. Se ele comer todo o almoço e ele escovar os dentes depois do almoço. Então, é isso que a tabela verdade está falando ali. Então, quando eu uso i, só vai ser verdadeiro se as duas coisas acontecerem. Certo? Se uma delas acontecer e a outra não, o resultado é falso. Se todas as duas não acontecerem, o resultado também é falso. Já quando eu uso ou, João só irá brincar se ele comer todo o almoço ou escovar os dentes depois do almoço. Então, nesse caso, se ele comer todo o almoço, independente dele escovar os dentes ou não, ele vai brincar, porque é ou. Se ele não comeu o almoço, mas ele escovou os dentes, ele também vai brincar. Ele só não vai brincar se ele não fizer as duas coisas, que é comer todo o almoço e escovar os dentes. Então, se ele não comeu e não escovou os dentes, aí ele não vai brincar. Que seria aqui, no caso, que a gente tem na tabela verdade, o ou. Então, se as duas condicionantes forem falsas, aí o resultado dá falso. Caso contrário, basta que uma ou ambas sejam verdadeiras, que o resultado já vai ser verdadeiro, certo? E aí, pensando em trazer já para o nosso contexto aqui, para a gente entender um pouco mais desses operadores relacionais, a gente tem esse exercício. Então, uma vez que eu tenho ali, eu tenho ali quatro variáveis. A igual a zero. Então, eu estou atribuindo aqui 0 a A, atribuindo 1 a B, atribuindo 1 a C e atribuindo 5 a D. Aqui eu estou desconsiderando o tipo dessas variáveis porque não é o foco, certo? Então, quando eu crio uma condicional A maior que zero, nesse exemplo aqui, essa condicional vai produzir um resultado verdadeiro ou falso? A é maior que zero, A é quanto? Zero. Então, A é igual a zero. Então, o resultado disso aqui vai ser falso, certo? Agora, quando eu faço D é maior ou igual a B, D é quanto? D é 5. B é quanto? B é 1. D, 5 é maior ou igual a 1, isso aqui é verdadeiro. Mas como eu estou usando um i, eu preciso me certificar se o resultado disso aqui agora é verdadeiro ou não. Porque para ser verdadeiro, a saída eu tenho que as duas condições têm que ser verdadeiras, certo? Então aqui o que a gente tem? D é menor que 50, D é 5. 5 é menor que 50, verdadeiro. Então o resultado aqui é o quê? Verdadeiro. Então, porque as duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Agora aqui eu estou fazendo A é igual a zero, A é igual a zero, isso é verdadeiro. E aqui eu estou negando C. Quando eu nego C que é 1, eu tenho o quê? Que C é igual a zero. Então isso aqui é é verdadeiro, certo? Porque quando eu não coloco nenhuma sentença aqui, eu estou indicando que C, perguntando se C é igual a zero. Só que nesse caso, eu estou negando C. Então, o inverso do verdadeiro é falso. Então, falso é representado por zero, zero é igual a zero, é. Então, isso aqui é verdadeiro e o resultado vai dar verdadeiro. Agora a gente tem uma sequência de condições aqui. Desculpa, gente. Tem uma sequência de condições aqui, onde eu vou ter um primeiro lado aqui
e depois um segundo lado. Isso aqui está unido por um i. E isso aqui, os dois estão unidos por um ou. Então, para ser verdadeiro a saída, tem que os dois serem verdadeiros. Se um lado for falso ou um lado for falso, já elimina. Só que aqui eu tenho um ou, então basta que um desses dois sejam verdadeiros para o resultado ser verdadeiro, desse lado, e basta que um desses dois sejam verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Então, quando eu falo B é igual a C, B é 1 e C é igual a 1. Então, isso aqui já é verdadeiro. Então, se eu tenho um lado verdadeiro aqui, eu nem preciso verificar o outro. Esse resultado aqui já é verdadeiro desse lado. Agora, A é diferente de zero, A é igual a zero. Então, isso aqui é falso. Aí eu teria que ver o quê? Teria que ver esse lado aqui. C é menor ou igual a zero? C é quanto? É 1. 1 é menor ou igual a zero? Não, isso aqui é falso. Então, como eu tenho dois lados falsos, eu tenho que o resultado disso aqui é falso. E verdadeiro com falso, o resultado vai ser o quê? Vai ser falso. Então, perceba que a gente vai definir condicionais de acordo com a nossa situação problema e a partir dos valores que as variáveis tiver, o programa ele vai fazer essas verificações e vai então dar um resultado lá para como resposta. Então a gente continua no próximo vídeo apresentando de fato as nossas estruturas de seleção, começando pela estrutura de seleção simples.